Sou o pastor Ricardo Bussara, aqui da Igreja Batista de Nova América. Eu queria compartilhar com você algo muito interessante que está registrado nas Escrituras, no Evangelho de João, no capítulo 21, no verso 2 e 3. Aconteceu um fato muito interessante. Jesus, ele tinha morrido e não tinha ressuscitado ainda, não tinha aparecido ainda para algum de seus discípulos, e a morte de Jesus provocou uma crise, fez com que eles ficassem um tanto quanto perdidos, o que fazer, para onde ir. Imagina bem a cabeça deles, naquela hora, aquele que representava a esperança deles, aqueles que eles tinham apostado tudo ao deixarem as suas vidas para seguirem a Jesus. De repente, agora acabou a história, acabou tudo. Eles pensaram assim. E aí, naquele momento de crise, eles então tomaram uma decisão. Pedro vai dizer assim: olha, sabe de uma coisa? Eu vou voltar a pescar. Vou voltar para o barco. E aí Pedro, então, ele vai e volta para pescar, e alguns dos que estavam com ele também fizeram a mesma coisa. E eles foram para aquele barco. Agora, é muito importante nós pensarmos o seguinte: aquele barco representava o que para aquelas pessoas? Aquele barco representava uma fuga. Eles estavam fugindo daquela situação, daquele momento difícil, mas também aquele barco, ele estava levando pessoas que na hora de uma crise não sabem o que fazer, ficam meio que perdidas. Imagina bem, nessa crise que a gente está vivendo, enfrentando, algumas pessoas também ficam sem saber o que fazer e acabam fazendo escolhas erradas. Mas aqui tem algo que me chama a atenção, é que eles decidem voltar a fazer o que faziam antes. Esse é o perigo. No momento de crise, no momento de dificuldade, pessoas que elas pensam em voltar atrás, pensam em voltar às práticas antigas, e é isso que aconteceu com eles aqui. Quando Pedro vai para o barco e aqueles outros ali, companheiros dele, vão também, aquele barco, ele representa a pessoas que elas perderam a noção do propósito, mas também perderam a noção do destino. Eles perderam a noção, esqueceram tudo aquilo que Jesus havia falado para eles antes da sua morte. As pessoas que vão para aquele barco são pessoas que estão assim tão impactadas, tão desnorteadas, que logo a mentalidade antiga, ela começa a aflorar, e há pessoas que elas pensam assim: não, eu vou voltar para aquilo que eu fazia antes, porque agora, para onde eu vou, o que eu vou fazer? E algumas pessoas, quando olham para esse momento que estamos vivendo, alguns não conseguem enxergar uma perspectiva além, como aqueles discípulos ali. Eles não conseguiram enxergar além do túmulo, eles não conseguiram enxergar além da morte de Jesus. Por isso eles pensaram: é o fim, acabou, vamos voltar a fazer o que nós fazíamos antes. E há pessoas que dizem que servem a Deus, que andam com Deus, que amam a Deus, e elas não creem em Deus. Elas não creem que Deus, em meio a essa crise toda, que Deus, em meio a tudo que está acontecendo, Ele é um Deus que é fiel, Ele é um Deus que vai fazer com que o propósito que Ele tem para a minha, para a sua e para a nossa vida se cumpra. Ele garante, eu diria, o nosso destino, porque você vai olhar nas Escrituras, como Jeremias 29:11, onde está escrito lá: eu é que sei os planos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor,
planos de bem e não de mal, para vos dar, né, o futuro, para vos dar, né, o destino certo. Eu quero que você pense nisso, porque no meio aí de uma crise, né, a gente também pode ser tentado em voltar atrás. Mentalidade antiga, ela vem com uma força, mas você precisa ficar firme, mesmo que alguma coisa que aconteceu que você não está entendendo, fique firme, porque Jesus ressuscitou. Por isso ele apareceu ali àqueles discípulos, ele foi ao encontro deles, os encontrou lá pescando e trouxe eles de volta. Que você possa, nesse tempo também, aprender a ficar firme, não volta atrás. Esse barco que eles entraram é um barco perigoso, que podia levá-los para muito longe do destino e do propósito que Deus tinha para a vida deles, por conta daquela crise que eles viveram ali naquele momento, porque foram tão afetados pelo fato de Jesus ter morrido, e aí somente isso que eles se lembravam, mas esqueceram das promessas e de que Jesus tinha falado que ele seria morto, mas também ele ressuscitaria. Que você saiba, que você creia que ele já ressuscitou, está vivo, está com você para conduzir a sua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe.